direto, né? O Atlético tem 41 pontos, perdeu uma posição com o empate do Grêmio lá com o Cruzeiro e a vitória do Juventude, né? Fora de casa contra o Atlético Mineiro, né? Esses times passaram o Atlético na tabela. O Vitória já tinha passado quando ganhou do próprio Atlético aqui em Curitiba, né? E a 41-39 a pontuação de Atlético e Fluminense. E aí tem o Criciúma com 38. O Criciúma não passa o Atlético nessa rodada, mesmo que o Atlético perca e o Criciúma ganhe, porque Sim. O Atlético tem mais vitórias, né? E o Bragantino joga em casa contra o Cruzeiro no mesmo horário. Então o Atlético já vai saber ali o resultado do Corinthians e Criciúma, que vão jogar amanhã, né? Independente do que acontecer, né, Linhares, o Atlético não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Não entra, mas pode terminar com a mesma pontuação da zona do rebaixamento. Na pior das hipóteses, o Atlético vai em 16º com 41 pontos e o Criciúma também 41 pontos, 17º. Mas eu penso assim, essa reta final aí, a gente tem, por exemplo, o Fluminense e o Atlético, eles têm menos de 40% de aproveitamento no campeonato. E eles vão manter esse mesmo aproveitamento nessas 3 rodadas. É a tendência, né? Porque eles estão jogando como time ruim no campeonato. São times ruins, né? O presidente do Grêmio deu uma entrevista, ele falou, né? O nosso time é o melhor entre todos os times ruins do campeonato, lá, porque é o que está na frente ali em 14º lugar, né? Então, assim, são os times que estão com desempenho ruim, né? De aproveitamento baixo na competição. Não vai fazer 70%. Não vão fazer 100% em 3 jogos. Não fizeram isso no campeonato inteiro, vão fazer agora. Então, a tendência é que eles mantenham aí entre 40%, no máximo 50%. Então, tem 3 partidas para disputar. Eu acho que vai acontecer muito empate nesses confrontos aí envolvendo briga de rebaixamento, até briga de título, né? Nessa reta final do campeonato. A tendência é ter mais empate do que vitória de um ou de outro, e isso vai manter esses times nessas mesmas posições que eles estão. Eu acho que a grande briga, a grande disputa contra o rebaixamento é de Fluminense e Criciúma, né? O Bragantino acho que não vai conseguir escapar. Também acho que não. E eu acho que Criciúma e Fluminense é que vão disputar essa última vaga aí na zona do rebaixamento. O Atlético não vejo, assim, tem o risco pela pontuação, mas pelos 2 jogos em casa, né? E a possibilidade de, por exemplo, se o Atlético empatar com o Fluminense, empatar com o Bragantino, ele já resolve mais ou menos o problema dele, porque ele mantém esses times atrás dele aí na tabela, né? Principalmente o Bragantino. O Criciúma é que tem 2 jogos em casa, contra o Corinthians e contra o Flamengo, né? E depois fora de casa, na última rodada, contra o Bragantino, um confronto direto ali, que eles podem estar até disputando com o próprio Fluminense quem é que vai sobreviver. O Fluminense vai pegar o Cuiabá, que ok. E o Palmeiras depois. Só que aí o Palmeiras que pode pegar pelo título. Que é o único jogo dos 3 que eu vejo que o Fluminense tem pela frente com mais possibilidades de pontuar, mas acho assim, o Cuiabá vai receber alguma motivação da Sempre, turma que né? tem interesse ali, né? Isso acontece. 13º. A mala branca, o pessoal. É 14º, na verdade, né? Que os clubes estão pagando 13º. Eu vi uma entrevista de um cara do Santa Cruz ali ontem, falando exatamente desse assunto, num campeonato de Série B, lá, alguns anos atrás, que a luta era Vila Nova, Ceará, não sei quem e tal, e ele jogava no Santa Cruz, que já estava inclusive rebaixado, não tinha mais nada a ver com o campeonato. A Série B do Paraná. 2017. Porque inclusive o Santa Cruz tem, naquele dia, o Paraná joga um jogo antes do acesso contra o Santa Cruz em Recife. Empate em 0-0. O cara morreu com a privadada na cabeça, não foi esse? Não, esse foi antes. Esse eu não era setorista ainda. E esse eu tava lá. E o Ricardo... O centroavante Ricardo, que tava jogando no Operário. Ricardo Bueno. Ele até fala, a torcida tá vaiando a gente aqui, né? Tinha pouquíssima gente no estádio. Ele fala, o torcedor tem que entender que a gente tá aqui há 4 meses sem receber e tentando ainda honrar essa camisa. Então, e daí os caras estavam, na última rodada eles foram para um jogo que eles já não tinham mais interesse nenhum no campeonato. Aí veio dinheiro de um, dinheiro de outro, não sei o que. Os caras ganharam, acho que 14 mil reais cada um. Era 600 mil somando os 2. O cara falou os números lá. Somando os 2 prêmios que eles iam receber de mala branca, né?
Aí diz que fez a melhor partida do campeonato na última rodada. O time do Santa Cruz ganhou o jogo que precisava ganhar. Era Avaí e Ceará que estavam disputando pelo acesso, e o Vila Nova. E aí o Santa Cruz tinha que ganhar do Vila Nova para tirar do páreo, e acabou subindo o Ceará. O Avaí, mesmo não subindo, bancou lá, honrou o que tinha combinado. Era 6 mil de um time, 7 mil, 8 mil de um outro e tal. E cada jogador ganhou 14 mil reais naquela rodada. Então, assim, a gente pode esperar de tudo nessa reta final do campeonato, né? Que não podemos ser hipócritas de ficar aqui dizendo, não, isso não existe. Existe, né? Existe. E eu já fui testemunha de um caso desse, inclusive, uma vez. Não vou falar aqui para preservar os nomes, né? Mas, assim... Então, esse tipo de coisa vai rolar nessa reta final do campeonato. E vai vir dinheiro de tudo que é lado, entendeu? Para todo mundo, né? Com vários interesses. Então, tem que ficar esperto nisso também, porque às vezes você acha que um time está morto e ele não, ele está motivado pelo prêmio que os caras... Teve uma vez, eu estava num jogo em Bragança Paulista, fui transmitir lá um Figueirense e Bragantino, né? E o Ceará estava envolvido na briga pelo acesso, e tinha acho que o Icasa jogava aqui com o Paraná, teve um ano que foi isso. E o Figueirense... não podia ganhar do Bragantino, porque o Ceará precisava ganhar o jogo contra o Joinville para subir, lá em Fortaleza. Aí teve uma denúncia do presidente do Ceará dizendo que o Bragantino tinha vendido o jogo para o Figueirense, que ia entregar o jogo para o Figueirense. Aí o Figueirense não ganhou do Bragantino, empatou de 1-1 lá em Bragança, e o Ceará, sabe o que aconteceu? Tomou de 4 do Joinville no Castelão e ficou fora. Nossa. Se ele tivesse ganho do Joinville, ele tinha subido. Ele ficou muito preocupado com os outros e não fez a parte dele. E inclusive assim, o Bragantino, porque a confusão toda foi pelo seguinte, pega ali, Dalk. O Bragantino já não tinha mais nada para fazer no campeonato, aí o Marquinhos Chedi, que era o presidente, pegou e deu férias para os jogadores do Bragantino. Uma rodada antes de acabar a última rodada, ia botar o time reserva para jogar contra o Figueirense. Aí foi a bronca do Ceará, dá pra entregar o jogo, tá vendo? Vamos pôr o time reserva, não sei o quê. Aí o Ceará mandou um dinheiro pro Bragantino, e os jogadores que já estavam de férias, com passagem marcada para Disneylândia, desmarcaram a viagem. Não, nós queremos jogar. Aí o Marquinhos Chedi falou assim, não, vocês pediram férias, não vai jogar ninguém. Estavam loucos pra pagar a viagem pra Disney. Eu tava nesse jogo aí, mas deu uma confusão, uma briga, e os jogadores do Bragantino que já estavam de férias, não, vamos jogar essa partida aí e tal. Os caras já tinham passagem pra Disneylândia comprada. As mulheres dos caras ficaram pé da vida com eles, né? Mas os caras foram lá, alguns jogaram, outros ficaram fora. O Figueirense empatou, não ganhou do Bragantino, só que o Ceará ficou, né, criando todo o tumulto, perdeu de 4-2, se não me engano, para o Joinville lá no Castelão. Vamos só para fechar essa parte do Atlético, que a gente estava falando bastante de tabela, né, da dificuldade dos jogos que vão acontecendo na reta final, e até de quem tá envolvido nessa briga péssima pelo descenso, contra o descenso, aliás, né? Fazer as possibilidades ali. A volta do Canóbio é uma opção a mais. Mas hoje ele não tem nenhuma chance de ser titular no Atlético. Até pelo tempo. E você veja, né? Mesmo fora, sem né? Julimar, Mesmo sem Julimar. Até se ele voltar daqui a 2 semanas 100% fisicamente, ele não tem como. Não, hoje não. Porque ele vai tirar quem? Vai tirar o Nicão? Não vai. Vai tirar o Coelho? Não vai. São os caras que estão fazendo gol. Hoje... Assim, querendo ou não são a última maravilha do mundo, né? Claro que o Coelho é um momento excepcional, mas o Nicão tá resolvendo. Então, aí que é o ponto. Então, Nicão na direita, Pablo de centroavante e Coelho na esquerda. É o que tem. É isso. Não é que é o melhor do mundo, não, é o que tem, né? E aí Zapelli de 10 ali. Eu iria de João Cruz. João Cruz, também Cruz. Acho que é um outro cara que... Filipinho também. Tá jogando melhor que o Zapelli. Bem, né? Filipinho, Eric e um meia, que no último jogo foi o Zapelli, eu não concordei. João Cruz, Né? Pra mim tinha que ser o João Cruz. E daí joga lá Godoy,
Esquivel, o Beleza e o Thiago Heleno e o Esquivel. Acabou, esse é o time do Atlético. Que virou titular. O Atlético tem que ser isso hoje, não pode ficar inventando muito. Não tem nada melhor do que isso. Não tem. A disposição do elenco. Foi não o time tem nada que melhor. ele encontrou, encaixou e acho que tem que ir até o final com ele. Claro que é importante porque você ter uma opção a mais de elenco é bom. Claro. Né? O Canóbio vai te dar uma opção para um segundo tempo. Um fôlego no segundo tempo ali, bota o time pra frente. Na hora que o Nicão cansar, né? O Nicão cansa. O Nicão não tem preparo físico para os 90 minutos intensos. O próprio Coelho também, né? Querendo ou não, ele é o cara que tá puxando todos os contra-ataques do Atlético. É só ele. Então, mas fisicamente ele ainda tá melhor que o Nicão, claro. né? Então você o vai mexer... Nicão não faz isso, né? Não, o Nicão não. O Nicão é um jogador de controle de bola. Né? Então a bola vai vir pra ele vai jogar o corpo, vai recuperar, vai receber e vai no girar. segundo tempo ali o Fluminense cansou, precisa colocar o Atlético pra cima. E o Nicão é bom de finalização, né? Ele é um cara que finaliza bem, aquele corte pra trazer pra perna esquerda, ele arremata bem. Não, ele fez um gol de pé direito aí no último jogo contra o Goianiense, né? Da meia-lua da área. Então assim, o Nicão é um cara de conclusão também. Então ele é uma arma importante pra estar ali perto da área. Então, assim, não tem lugar pro Canóbio hoje. O time não tem. Ele já teve o espaço dele. Olinho. Que Léo Godoy se firmou, né? Léo Godoy se firmou pro Coelho sair dali. Hoje, inclusive, ele tá atrás do Julimar. É que o Julimar tá machucado e não volta mais esse ano. Exatamente, né? mesmo Mas sem o Julimar, se tivesse o Julimar, o titular seria Coelho e Julimar, na minha opinião. E aí o Nicão, ele ia ter que arrumar um lugar pro Nicão no meio, como ele fez, né? Fala, Gui. E essa pode ser também a despedida, né, do Canóbio com a camiseta do Atlético. Esses últimos 3 jogos que o Atlético tem no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, Bragantino e o Atlético Mineiro na última rodada, porque ele é um jogador que é cobiçado no mercado. Na metade do ano também teve sondagens até da Europa para sair do Atlético, e com essa lesão que ele teve, o Coelho pegando protagonismo, o próprio Julimar também sendo destaque do Atlético nessa reta final, eles acabam ganhando também espaço dentro dessa linha do Atlético de vendáveis. E o Canóbio é um jogador que, se receber proposta e o Atlético achar ok, é um jogador que pode sair do Atlético nessa janela do final do ano aqui e na metade do ano no futebol europeu. Então esses últimos 3 jogos do Atlético no Brasileirão poderão também ser os últimos 3 possíveis do Canóbio jogar, porque é um jogador que vai receber sondagens, propostas nessa reta final do ano, e o Atlético não vai falar que não vou vender, é inegociável, não. O Canóbio está no mercado também nessa reta final do ano e pode sair do Atlético se for considerado uma venda boa para o Furacão e também, claro, para ele.